Olá, pessoal. Vamos ver aqui a pergunta do Luciano. O que acha de trocar IPCA 26 com IPCA mais 3 mais, sei lá, 2,7, 2,8, 2,9, é isso, né? Com mais de 720 dias de aplicação, então está na melhor alíquota do imposto de renda e com lucro. Por IPCA 32 com juros, boa estratégia ainda com reinvestimento? Olha, respondendo de maneira bem objetiva e direta, eu não vejo problema nessa troca não, tá? Eu acho que é tranquilo de fazer essa troca. A pergunta que eu acho que o investidor tem que se fazer é: eu já entendi bem como é que é essa coisa do Tesouro IPCA com juros semestrais, que na fase de acúmulo eu tenho que reinvestir. E esse prazo, né? Como é que ele tá para mim? Porque 32 para 26 são 6 anos. São 6 anos, tá? E assim, por exemplo, considerando o valor nominal atualizado, que hoje em dia está praticamente R$ 3.830, o IPCA 26 ele vai de 3.000 para 3.820, R$ 30, né? Isso no IPCA com juros não vai acontecer esse salto ao longo do tempo. Esse salto ele vai se dar pelos cupons que você vai recebendo, e são aí nós temos 20 cupons, né? Nós temos 10 anos. Então nós temos 20 cupons corrigidos pela inflação que acaba diluindo um pouco. E lá no fim você recebe o VNA, né? Então quer dizer, você vai pagar aí em torno de 3.900 no IPCA 32, né, que vai ser aí R$ 100 acima do VNA. Isso não é problema, em um ou dois cupons já repôs, né, então tá tudo tranquilo, né, e você vai receber isso corrigido pela inflação. Então quer dizer, ele não vai ter um salto de 3.000 para 3.800 como o IPCA 26, mas ele vai te pagar diluído ao longo desses 10 anos nos juros, nos cupons semestrais. Então é uma outra vibe, é um outro tipo de investimento, é completamente diferente, tá? A troca em si tá tranquilo, pode fazer, qualquer pessoa poderia fazer essa troca, mas eu acho que o ponto aqui é o investidor. Será que você vai ficar tranquilo de ver que, em termos de patrimônio, tá, ele vai ir oscilando conforme a marcação a mercado, aquela coisa toda, mas ele vai ser mais ou menos isso até o vencimento. Ou seja, ele vai ficar sempre muito pertinho do valor nominal atualizado, tá? A não ser que a taxa caia muito, tá? E aí você vai sentir que o investimento não está andando. Você pode ter esse sentimento daqui a 3, 4, 5 anos, né? Você vai ver, mas tá ali, eu comprei a R$ 100 acima do VNA, agora tá R$ 100 abaixo, ou tá 200 abaixo, ou tá 200 acima, qualquer coisa nesse sentido. Só que aí daqui a 3, 4 anos, esse título já vai ter pago 6, 8 ou 10 cupons, que aí eu não sei o que você fez, certo? Então, é outra vibe, certo? Na fase de acúmulo tem que reinvestir. Tem que reinvestir. Você não é obrigado a reinvestir nele mesmo. Você pode comprar um tesouro com os juros dele, comprar um tesouro IPCA principal de data próxima, pode comprar fundo imobiliário, pode comprar outro prazo de tesouro IPCA que paga juros, enfim. Aí tem que mesclar. Então é assim, tem que pensar exatamente o que você quer como investidor, certo? Para não se arrepender depois e não achar que daqui a pouco o Tesouro lança um IPCA 28 ou um IPCA 30 principal, e aí você acha que vai ter que trocar de novo o IPCA 32 com juros por esse novo IPCA que poderá surgir nos próximos anos, né? Tudo são possibilidades, né? Então a gente tem que meio que pensar todo o universo. E aí nós temos uma outra questão que é a seguinte: as taxas de hoje estão muito interessantes. A gente tem a característica do IPCA 32 estar com as taxas na casa dos IPCAs longos, né? Deixa eu mostrar isso com a tabela do Tesouro.
Então aqui nós temos o fechamento do dia 2 de março. Então tá aqui, ó, a taxa do 32 com juros a 5,72, ó, na casa acima de 5,7. Ou seja, na casa dos IPCAs longões, ó, 5,73 no 40, 5,73 no 55, quer dizer, praticamente a mesma coisa, só que com um prazo muito maior. E 5,75 nos principais longos. E o 26 com a taxa inferior a 5,5. Então, quer dizer, ele está numa escala melhor de taxa, tá? Mas aí vem uma coisa que eu já disse em outros vídeos. Deixa eu voltar lá para a tela. Não é porque a taxa subiu bastante que ela não pode continuar subindo mais. E aí, como é que você vai se sentir? Porque aqui a gente está falando agora de um título que tem 6 anos mais para o vencimento. Tá certo que ele paga juros, que ele vai oscilar menos do que um principal de igual prazo, mas ele pode te dar uma sensação de prejuízo, coisa que o 26 vai acontecer cada vez menos com o 26, porque ele está muito mais perto do vencimento, né? Então tem que considerar todas essas questões, tá? O prazo é bem diferente e a forma de investimento também é bem diferente, e assim tem que estar a cabeça do investidor. Quanto à troca em si, não tem problema, dá para fazer, tá? Não vejo nenhum problema. O problema é como o investidor vai encarar a partir desse momento, tá? Então tem que refletir muito, certo? É isso aí. Vamos ver aqui, ó, o Renoir França falou para nós, e é uma reflexão muito interessante. Considerando a Selic possivelmente a mais de 12% ao ano e com o potencial de se manter em patamares altos por um tempo prolongado. Pessoal, vamos ver depois. A Selic a 14,25, ela ficou assim um pouquinho mais de um ano. Também não é uma eternidade, pessoal, tá? Vamos também, depois que a Selic atingir o máximo, com os fatos novos no mundo, tá? Eu ouso dizer que a gente não tem muita noção se esse máximo é de fato 12%. A gente não sabe consequências para a economia global do que está acontecendo no mundo nos dias de hoje, se é que me entendem. Então a gente tem que estar atento com essas possibilidades. 12% era o teto sem aquele evento lá nos países da antiga União, tá? Então 12% era o teto sem isso. Mas agora nós temos com isso, né? E nós temos repercussões econômicas já acontecendo. Então, eu acho que é um momento de reavaliar expectativas e projeções, certo? Reavaliar, é um momento de reavaliação. Ó, e com o potencial de se manter em patamares altos por um bom tempo, um IPCA remunerando 5,5% mais inflação, de forma realista a 7%, não acabaria dando mais ou menos na mesma do Tesouro Selic, que remuneraria justamente 12%, com a diferença de que o Tesouro Selic não sofre a marcação a mercado, salvo raríssimas exceções, setembro de 2020, né? E ele já deu a resposta aqui. A resposta que eu daria a essa pergunta, e me corrija se eu estiver errado, é sim e não. Sim por um determinado tempo em potencial, mas não porque uma vez que a inflação ceder mais e a Selic vai cair em consequência, pode ser que o Tesouro Selic não garanta a cobertura da inflação, diferente do IPCA, que sempre garantirá ganho real, ficando no prazo, né? Não importa o cenário que ocorra. Então, perfeito, é isso aí, tá? O que eu acrescentaria? Deixa eu dar o like aqui para outro comentário aqui. O que eu acrescentaria é o seguinte: se a inflação cair no futuro, e assim, com tudo que acontece, não vamos perder o otimismo, né, gente? Se a inflação cair no futuro, o Tesouro IPCA ele vai te dar o bônus do ganho de marcação a mercado, tá? Tá certo que eu não gosto de sair, tá? Não gosto de me desfazer do investimento, mas para quem gosta, enfim, tá? Tem essa possibilidade. E no Tesouro Selic não vai acontecer nada. Você vai chegar a ganhar 12%, e aí o Banco Central, aí, quando a inflação arrefecer, vai mudar a percepção de risco, né? A coisa vai ficar mais otimista no Brasil. E aí o Tesouro IPCA vai ter o famoso ganho de marcação a mercado, porque a taxa vai cair, a taxa de prêmio vai cair. Vai voltar aí gradualmente, 5,5%, 5%,
4,5, 4 e a Selic vai caindo gradualmente aí para um ponto de equilíbrio 6, 7, 8, não sei, tá? E aí o seu Tesouro Selic, ele não vai ter grandes oscilações, ele vai passar a render menos e o Tesouro IPCA vai dar aquela bolada, né? Porque ele vai fazer um ganho de marcação a mercado. Então tem esse outro dado aí para a gente acrescentar. O que eu posso dizer, pessoal, é o seguinte: o mercado premia, no sentido de dar prêmio, a quem tem paciência. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.